graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por esse tempo que só está começando, amém? E esse tempo que começa hoje, aqui. Louvado seja Deus. Graça e paz mais uma vez para você que se encontra em casa. É um prazer, é maravilhoso cultuarmos, estar mais uma vez cultuando com vocês. E aí nós vamos finalizar a temática hoje sobre o Jardim da Vida. Porém, essa continuidade, esses capítulos posteriores, cada um de nós que recebeu essa semente será encarregado de produzir, de gerar vida nas pessoas. Nós temos a palavra, nós temos uma palavra que firma as nossas ações na comunidade Proclamar, que é amar com excelência. E essa palavra que nos referencia, ela não é à toa. Ela foi nascida bem antes de conhecermos o amor, de conhecermos Jesus. E nós estamos aqui dando testemunho desse amor em vida, porque nós só podemos testemunhar vida em vida. Aleluia. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Você, quando abrir sua Bíblia, fique de pé. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4. Dê um glória a Deus. Aleluia. É a vida. Aleluia. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. A nossa temática hoje vai ser sobre o Jardim da Vida. Aleluia. Então nós temos, amém? Podemos? Do versículo 4 ao versículo 8. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Diga, cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água, diga, corrente de água, que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou, diga, soprou. No nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivente. Verso 8. Depois, diga depois, o Senhor Deus plantou um jardim, diga um jardim, na região do Éden, no leste. E ali pôs o ser humano que ele havia formado. Podeis sentar, amados, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que já foi derramada. Essa palavra que ela já nasceu do teu coração, Pai. E hoje ela está sendo trazida à existência, Pai. Para que vidas sejam resgatadas, para que vidas encontrem de fato o amor em Cristo Jesus. Pai, usa-me como um canal, Pai querido, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, aqui está o nosso coração prostrado e liberado para receber a tua porção de vida para o hoje, Senhor Deus. Sopra-nos, Senhor Deus, o fôlego que é necessário para que não desistamos, Senhor Deus, de continuar, Senhor. Em meio às adversidades, em meio às situações difíceis, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para declarar vida, para trazer, Pai, para nós essa semente que gerará em nós e nos outros vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo santo. Então, meus queridos, como eu havia falado a vocês, a nossa última temática vai ser exatamente falar desse jardim, que é o Jardim da Vida. E tem duas palavrinhas nesse versículo do capítulo 2, duas frases, perdão, que é cultivar a terra, diga cultivar a terra, e correntes de água. Vocês perceberam que Deus preparou primeiro, ele não havia vida ainda, no sentido de havia os animais, Deus já tinha criado e tal. Mas só que ainda o Senhor, ele não tinha plantado o Éden. O Éden, ele foi plantado depois que o homem se tornou um ser vivente. E aí nós temos, os objetivos de Deus, se assim eu posso dizer. Ele diz assim: e não havia ninguém para cultivar a terra. Então o Senhor, ele planejou a mim e a você para manter essa terra viva.
Nós somos esses que adubam. Em nosso coração está sendo adubado um terreno, porque esse terreno só ficará pronto quando Jesus voltar. Nós continuamos cultivando, adubando, ajeitando a terra, para que essa terra, ela gere vida. Então, um dos propósitos, dos objetivos do Senhor, porque antes de formar o Senhor, Ele disse por quê. Então, Ele disse, poxa, eu preciso de alguém para cultivar a terra, né? Então, além de cultivar a terra, Ele viu que a terra, dessa terra, saía uma corrente de água. Diga, corrente de água. Isso quer dizer que já existia a água naquela terra. Saía, brotava daquela terra algo especial, que era a água. E aí o Senhor me inclinou. A corrente de água já existia. Isso quer dizer que antes de o Senhor nos formar enquanto seres, já éramos. Antes de sermos, antes de existirmos, nós já éramos correntes de água. Nós já fluíamos antes de ser vida, de ser esse corpo mortal. O Senhor, Ele já tinha planejado sermos fontes fluentes. Aleluia, aleluia. E aí, meus queridos, nós olhamos para nós, olhamos para as nossas dificuldades, que eu vou dar um pouco do meu testemunho hoje aqui, dentro do Jardim da Vida. O Senhor, antes do jardim, Ele realmente, Ele existir, porque a existência do jardim, Ele diz no versículo 8, depois o Senhor Deus plantou um jardim. Ele já tinha escolhido o jardim, Ele já tinha escolhido o local, mas faltava aquele que ia dar vida ao jardim. Aleluia. Sabe isso que quer dizer, queridos? Que Ele nos deu, Ele nos gerou, mas Ele já tinha um presente para cada um de nós. O jardim da vida é o presente do Pai para cada um de nós. Aleluia. Cultive, diga para o teu irmão, cultiva a terra. Aleluia. Diga, você é uma corrente de água e fluente. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitas vezes, diante das nossas situações, eu vou me colocar, porque eu passei por essa situação desde o ventre da minha mãe. Eu passei, alguns aqui já conhecem a minha história, ou parte dela. Mas desde o ventre da minha mãe, o Senhor tinha um jardim. Eu trouxe aqui, ó, um presente. O Senhor, Ele tinha um jardim, que era o presente que Ele nos havia dado. E esse jardim, Ele tinha colocado dentro do ventre da minha mãe. Eu precisava existir. Diga para o seu irmão, você precisava existir. Aleluia. Para você que está em casa, você precisava existir. E por que muitos de nós, porque eu falei essa palavra, eu fui um erro. Eu fui um erro. A gestação da minha mãe, primeiro minha mãe queria ter uma carrada de homens, né? O sonho da minha mãe era ter menino. Aí veio a minha primeira irmã, menina. Veio a segunda, que era eu. Uma gestação cheia de turbulências. Não deu tempo nem dela pensar. Primeiro, eu existia sem existir. Que loucura. Minha mãe teve uma gestação complicada, porque o pessoal dizia que ela teve uma gravidez psicológica, porque minha mãe era bem magrinha. E nesse mesmo estado, ela ficou até que eu nascesse. O ciclo dela normal, menstrual normal. E ninguém, naquele tempo não tinha essas coisas, né, de ultrassom, 1985. Então não tinha essas questões de ultrassom, não tinha essas facilidades que hoje nós temos. Então não sabia-se o sexo e não sabia a minha situação. Agora a minha mãe tinha certeza que eu existia. E aí passou-se o tempo, minha mãe adoeceu e foi aquela loucura. Minha mãe fumava,
Minha mãe bebia. Então, muitas situações vieram, coisas, gente, eu posso dizer com todas as letras, espirituais aconteceram. A morte, ela queria me tragar desde o ventre da minha mãe, mas o Senhor, Ele não permitiu. Existia um jardim para mim, Renato. Aleluia. E aí, meus queridos, eu sei que no dia do meu nascimento, minha mãe, eu estou entrando em trabalho de parto. Ela, uma tábua assim, que nem, olha, com todo respeito, tá? Mas assim, bem feita, assim, como Cecília. Sem barriga nenhuma. Minha mãe chegou no hospital e disseram assim: impossível, essa mulher tá louca. Eu sei que minha mãe é bem espivitada, né? E ela, não, meu bebê tá aqui, meu bebê não, ela tá com gravidez psicológica, ela tá louca. Eu sei que de repente chegou uma médica, e essa médica, ela deu um toque em mim para ver. Gente, quando deu toque, a barriga de manhã fez isso aqui. Barriga de manhã saltou. E o pessoal pedindo perdão, ela já estava sem força, ela já estava, né? Meu pai não acreditava. Ninguém acreditava que ela estava grávida. E aí aconteceu que eu nasci com um problema, que minha mãe sabe contar bem melhor do que eu, mas eu nasci. Floriu, nasceu, floresceu. E aí, meus queridos, durante todo esse tempo, eu fui perseguida por um espírito de morte. A morte, ela queria tragar a minha vida, ela queria destruir o jardim que Deus tinha construído, que Deus tinha trazido à vida, trazido à existência. Mas o Senhor diz, quando Ele tem um plano, Ele vai até o fim. Quando Ele tem um plano, queridos, Ele vai até o fim. Deus tinha um plano para Adão e Eva. A vida eterna, viver ali como seres. Olha aqui o presente que eu dei e tal, e você faz, só não pode aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, você não pode, no centro do jardim. Chamativo, hein? E aí, eles escolheram. No caso, Eva foi, e ele também, porque os dois, a escolha não só foi dela, mas dos dois. E assim eles escolheram viver uma vida, vamos dizer assim, não tiveram uma escolha bem sucedida. Porque a escolha da morte, quando nós escolhemos apagar, destruir o nosso jardim, consequências elas acontecem. Eles abriram mão. A escolha, quando nós escolhemos, a escolha ela tem esse poder de nos fazer abrir mão. Mas o que nós estamos abrindo mão? Nós temos negado o jardim com as nossas escolhas, negado esse jardim que o Senhor nos presenteou. Porque há consequências. Abrir mão tanto para as escolhas boas como para as escolhas ruins. A palavra disse, o pastor aqui disse no primeiro dia que nós começamos: escolhei, pois, a vida. Ele dava dois caminhos, vida e morte. E o Senhor em nenhum momento Ele negou que havia outro caminho. Mas a escolha, queridos, é nossa. A escolha de permanecer, de trazer, de dar continuidade a cultivar essa terra, manter essa terra viva, ou nós destruirmos, ou nós negarmos, não, recusar esse presente. Há muita coisa aqui dentro. Eu falei no primeiro dia aqui, mas eu quis trazer isso hoje. Enquanto não desembrulhar isso aqui, vai permanecer aqui. Mas a partir do momento que eu abro, aleluia. Porque quando eu abro eu vou descobrir. Até então eu não sei o que há aqui dentro. Mas quando esse presente ele é aberto, ele é descoberto, novas rosas, novas flores surgirão. E de várias espécies.
com várias essências. E são essas essências que a cada dia o Senhor quer que nós exalemos, para que outros sejam atraídos. Aleluia. Então, queridos, dentro dessas escolhas, terminamos, né? E aí vou voltar para a minha situação. E aí passou-se um tempo, parece que eu tinha 1 ano e pouco, eu era um bebê ainda. Quando outra situação que a morte quis me tragar. Eu adoeci. Naquele tempo a gente não tinha muito essa questão de descobrir doença e tal. Eu tive 2 doenças ao mesmo tempo. Eu não sei se eu tive, parece que foi bexiga e catapora ao mesmo tempo. Eu tive as 2 ao mesmo tempo. E aí eu fui levada, eu tinha 1 ano e pouco, uma coisa assim, que eu era um bebezinho. E aí houve complicações e eu precisei ser levada ao hospital com urgência. Eu passei dias no hospital. Mãe disse que era até o Helena Moura nesse tempo. Conheço que tenho péssimas lembranças. E aí, quando eu entrei lá, quando entrou, mãe disse que sentiu. Não, ela precisa ser urgência levar para a sala vermelha, que é de urgência mesmo. Ela precisa, não, mãe, a senhora não pode entrar. E a minha mãe disse que sentiu. Minha mãe é muito sensível. E ela disse que sentiu e viu o anjo da morte entrando dentro da sala. Chegou, me arrepiou todinha. E ela disse, eu não posso. Se a minha filha tiver que morrer, ela vai morrer comigo. Mas ela não vai entrar sozinha. Mãe, não pode. Eu sei que lá Deus levantou uma pessoa e minha mãe entrou comigo na sala. Mas mãe disse que viu. Minha filha, ela disse a mim, era um anjo da morte. E aí, queridos, a gente vê o quanto o inimigo, ele vem tentando acabar com os planos de Deus. Mas os planos do inimigo já foi terminado quando houve a salvação. Os planos do inimigo, eles foram arruinados na nossa vida. Porém, vou repetir isso, a escolha sempre será nossa. A escolha o plano de Deus em entregar Jesus era ressuscitar tudo o que a morte arruinou. Tudo. Jesus, ele foi mais um presente de resgate. Foi uma afirmação do que o Senhor tinha dito lá no Éden. Porque o Senhor, ele não desistiu de nós. O Senhor, ele não desistiu da promessa que há no meu jardim, porque cada jardim aqui, ele foi plantado uma semente de promessa para cada jardim. Aleluia, aleluia. Mas a escolha sempre será nossa. A escolha sempre será nossa. E aí, meus queridos, eu sei que eu passei dias muito doente. E aí os médicos disseram assim à minha mãe, olhe, não há mais jeito. Chegou uma noite e a minha mãe disse assim, e aí os médicos disseram assim, não há mais jeito, dessa noite ela não passa. A mãe disse que minha respiração ela estava bem. A mãe disse que eu estava quase indo embora. Minha respiração bem. Aí disseram assim, mãe, eu estava roxa. A mãe disse que eu já estava roxa. E aí eu sei que ela disse que, não, ela disse, eu não sei o que houve. Eu disse, foi Deus, né, manhã? Não sei o que houve. E aí ela disse que eu fui para a sala, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela saculejou os médicos. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, a minha filha está morrendo. E eles disseram, a senhora tem fé? Então reze. Porque ela nessa noite, ela não passa. E aí sei, meus queridos, que mãe disse que foi como se um tempo eu tivesse apagado. E aí, depois de um tempo, ela disse que me segurava aqui, porque ela disse que não tinha mais o que fazer. Mãe disse que eu estava morta nos braços dela. E ela disse que eu estava roxa. E aí ela abraçada comigo assim, dizendo, minha filha, se você morrer, eu morro com você. Meu coração vai embora com você. E aí ela disse que deu um tempo, porque já estava como se tudo tivesse perdido mesmo, de fato. E aí ela deu um tempo e ela disse que de repente eu sentei e disse, mamãe, quero Danone. Ela disse, mamãe, quero Danone.
Que ela disse que eu disse. E a gente vê mais uma vez, Deus ele vai se manifestar enquanto o clamor pelo nome dele permanecer. Enquanto ele sentir, enquanto ele perceber em nós que o jardim, ele continua a correr essas águas. O sopro de vida, meus queridos, ele vai vir muito mais forte, muito mais abundante do que antes. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Voltando, isso quer dizer, meus queridos, que como planos desse jardim, como Deus planejou o jardim para os filhos dele. Aleluia. Nós somos partes de um plano de vida, não de morte. O Senhor, ele nunca quis arruinar os planos de vida. Quem quer fazer isso é o diabo. Quem tenta fazer isso é o diabo. Mas nós devemos entender que nos foi entregue uma vida para a eternidade. É uma vida para a eternidade. Os planos do Senhor são planos de bem, de vida, não de morte. E outra situação que eu esqueci de contar antes dessa. Quando a minha mãe foi para casa, eu recém-nascida, a gente não foi para casa que a gente morava. Meu pai aproveitou, tirou tudo da casa e levou para casa da minha avó. Minha mãe teve uma depressão pós-parto. Ela já teve, na verdade, antes, né? Com todo esse sofrimento de tô grávida, tem menino, não tem. E aí, a gente foi morar na casa da minha avó, onde eu morava. E lá, a minha mãe, ela não me reconhecia. Ela dizia, quem é essa? De quem é esse bebê? E o pessoal, oxe, é tua filha. É Lili, que ela me chama de Lili. É Lili. Quem é? Eu não tive filho, não. Vejam só. Eu não tive filho, não. Eu tive, não. Eu só tenho uma, que era minha irmã mais velha. Não tenho filho, não. E aí eu sei que foi passando o tempo, eu não mamei. Porque quando eu mamei, ela gritou. E aí eu não quis. Eu tive a repugnação por causa do grito. Minha mãe disse que não aguentava. Gente, isso eu descobri tem um mês em Garaçu. Antes da gente se mudar, minha mãe chegou lá em casa falando tudo isso. Eu não perguntei nada, mas a propósito. Porque o Senhor, ele quer nos deixar limpos e purificados. E aí quando ela chegou, aí ela dizendo isso a mim, assim, realmente foi o Espírito Santo de Deus. E aí ela disse assim, minha filha, eu não aguentava nem ouvir o seu choro. Mas não era eu. Minha filha, não era eu. Mãe, eu acredito na senhora. Eu acredito. Eu não sabia disso. Ela disse que fez de tudo para me matar. Depois do meu nascimento. E aí ela disse que não suportava ouvir a minha voz. Não suportava ouvir meus gritos. Eu tinha semanas de nascida. Semanas. E aí eu não mamei. Porque na primeira pegada ela gritou. E eu não peguei mais. Frustrou. E aí ela disse que teve um momento que ela me deu um suco de uva preta. E ela disse que eu defequei, passei dias defecando sangue. Ela disse tudo isso ela me disse no dia que ela foi lá. E ela disse, teve um momento que eu não aguentava ouvir o seu choro. E teve uma noite, manhã ela vivia vigiada, porque ela pirou. Ela pirou, e ela dizendo, minha filha, não fui eu. Teve um momento... E, gente, a gente precisa ter o discernimento. Eu não sei se tudo isso,
Se eu tivesse sabido disso em outros tempos, eu teria reagido como eu reagi. Ele escutou tudo. E eu disse: mãe, eu te amo. Porque aquilo foi libertador para mim. E esse entendimento que chega são para essas novas construções. Há pessoas que precisaram de vida a partir desses testemunhos nossos. Há pessoas que precisarão. E aí eu passei a minha juventude, gente, tentando contra mim. Tentando acabar com essa dor, que, se a gente entender, veio de uma rejeição. Veio de uma vontade de não existir, mas não era ela. Era o diabo. Porque havia uma potência que precisava ser destravada na minha vida, aleluia. E há uma potência que precisa ser destravada na sua vida. Não desista. Não desista. Eu escolhi não agir por minhas vontades humanas. Porque eu sabia que nesse jardim eu podia recomeçar. Não é covardia, não é medo, não é retroceder, mas esperar o momento certo para continuar. As orientações, a gente precisa parar para que as orientações elas venham, para que a gente dê um passo. Teve coisas que eu precisei passar sozinha. E eu não digo que eu não estava sozinha. O Espírito Santo de Deus, ele estava me visitando. Porque quando há um propósito, independente, o Senhor, ele vai fazer, ele vai adubar a terra. Ele vai chamar alguém, vai levantar alguém para preparar. Vai chamar alguém para te ajudar nesse jardim. Para adubar. Né, Ló? Né, pastora Érica? Vai ajudar, vai chegar alguém para ajudar a colocar esse jardim em ordem. Hará. Não é tempo de desistir, queridos. É tempo de permanecer. Talvez você não entenda que você é uma potência. Porque o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele quer tirar exatamente esse entendimento que nós somos potências. Nós somos potências do jardim. Nós somos aqueles que fazem o jardim florescer. Nós somos esses. Nós fomos levantados, nós fomos criados, dizendo assim: precisa cultivar a terra, mantenha a terra viva. Ali tem corrente de água, ó. Ali tem corrente de água. E depois ele pegou a gente e colocou a gente no jardim dele, escolhido. Éden significa prazer. O jardim do Éden, ele teve prazer, gente. Imagina a alegria de Deus. Por isso que a gente é um povo alegre. Eita glória. A alegria, o prazer de Deus de nos ter feito a mão. Dizer assim, que ele disse assim, ó, foi muito bom. E dizer assim, ó, o teu presente. Aqui tem o jardim. Aí Adão e Eva, com o jardim em mãos, né? Faz de conta que tu é Adão e Eva. Aí tantas coisas para descobrir no jardim. Infelizmente, eles fizeram uma escolha que demorou um pouco para que voltássemos a pisar nesse jardim. Mas os planos do Senhor não são frustrados. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, muitas vezes passou pela minha cabeça assim, ó, diante das situações contra a minha vida. Porque há uma perseguição. Há uma perseguição. Né? E eu dizia, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes eu queria na hora H tirar a minha vida, e na hora H eu sentia a mão do Senhor muito forte. Eu sentia. É como se ele dissesse, não vai. Não vai, não faz.
E é tão incrível que depois a gente fez assim, o que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Meu Deus, o que é que eu ia fazer? A ponto de chegar a uma depressão, de pânico, porque eu passei... Houveram outras situações que me trouxe pânico. Mas o Senhor, Ele sempre se fez presente para dizer, continua. O Senhor sempre se fez presente para dizer, há esperança, vida em mim. Não é fácil, mas não é impossível. E aí, meus queridos, quando a gente se faz essas perguntas, por que, Senhor, comigo? Por quê? Deus, o Senhor não vai fazer nada. Ele já fez. Ele entregou um jardim. Ele já fez. Talvez ele não tenha o entendimento que o presente veio dele. Talvez esse entendimento nós todos precisamos conhecer. Há um jardim da vida, queridos, para que alcancemos, para que adentremos nesse jardim. E talvez nós não conhecemos ainda. Nós descobertas ainda não foram, a gente não expandiu ainda as nossas raízes, os passos estão sendo muito lentos. Com tudo que nos está sendo, entregue. Talvez os nossos passos, eles tenham impedido que esse jardim ele floresça. Mas não é Deus. Ele já fez tudo. E Ele ainda fez mais, porque Ele entregou o seu único filho. Ele diz que entregou por amor, para que uma nova vida fosse gerada dentro de mim e de você. Entenda uma coisa, em todo o tempo dessa minha trajetória, teve muitas outras coisas, choques, né, pastora? Eu levei um choque na casa, antes desse choque que a pastora presenciou, eu tinha levado um choque na casa da minha avó. Agora, esse Deus é tão lindo, que esse choque, ele teve uma reação contrária. Eu levei o choque. Tá? É o barulho, oh Deus, lindo. Glória a Deus. Esse choque, eu era bem menor. E em cima da minha casa, para fazer xixi, eu tinha que descer para a casa da minha avó, porque em cima não tinha banheiro ainda. Glória a Deus. E aí eu levei um choque, eu fui ligar, não era a tomada, eram os ganchinhos. E aí eu pequena fui colocar os ganchos e coloquei os meus dedos. Gente, a minha língua enrolou. Mas antes da minha língua enrolar, eu corri e gritei. Eu nunca vi isso. Antes da minha língua enrolar, eu saí gritando. Gente, eu corri e gritei. E aí quando a minha mãe veio a rua inteira, porque o grito que eu dei, veio a rua inteira. Gente, era muita gente. E eu apagando, minha mãe desesperada, a minha língua enrolada. E minha mãe, ela tá morrendo, ela tá morrendo, ela tá morrendo. E eu fiquei até com uma marca no dedo, por causa desse choque. E a gente vê mesmo o diabo, ele querendo acabar com os planos de Deus. Quem mais tem favor na sua vida é Deus. Aleluia, glória a Deus. A morte em todo tempo, ela se opõe ao desejo de Deus para nós. Mas ela já perdeu. A morte, ela não tem referência. Aleluia. A referência foi o que foi feito na cruz por mim e por você. E aí, meus queridos, a morte, ela pode estar em qualquer lugar, mas Cristo, ele retirou dela a autoridade de ter a palavra final. Quem tem a palavra final, quem teve, quem tomou as chaves,
Quem foi lá foi Jesus. Com o poder que ressuscitou ele, é esse poder que me faz viver e te faz viver todos os dias. É o poder dele. Não desista. Você é um jardim florido de papai. Aleluia. E aí, meus queridos, para a gente encerrar, eu queria chamar a Érica aqui. A gente encerrar esse momento. Eu estava estudando, aí eu vi um autor, né, uma frase de um autor. Eu me esqueço o nome dele, que é em inglês, eu não me lembro. E ele dizia assim, ó: o que está perdido é nada comparado ao que foi achado. Se você ainda não achou, procure, porque você vai ver o valor que tem. Nada será comparado ao fôlego de vida que há dentro de você. Lute todos os dias. Renove sua mente, sobretudo, peça ajuda. Peça ajuda para permanecer de pé, para permanecer firme. O diabo a gente viu aqui ontem, no seminário. A gente assistiu ontem aqui. Quando Deus ele tem um plano, queridos, não há diabo, não há demônio, não há ninguém que vá encerrar esse plano de vida para mim e para você. Deus, que é a fonte de vida, Ele quer que nós experimentemos o que há de vida aqui, em vida. Ele quer que experimentemos em vida a vida que Ele nos deu. E talvez nós estamos muito preocupados em fazer as nossas vontades, dentro das escolhas que nós achamos que são certas. Nós nos preocupamos com o que as pessoas acham sobre nós. Nós nos preocupamos com a conta que temos que pagar. Nós nos preocupamos porque o trabalho tem tomado, porque eu tenho. E temos esquecido de regar o nosso jardim. Há coisas muito mais importantes do que o momento que nós passamos por esse lugar, por esse planeta. Foi conquistado um jardim que continuará. Ele continuará. Há um jardim que permanecerá, que é o jardim da vida eterna. Esse foi conquistado a preço de sangue. Há muito mais do que as nossas inquietações. Não é fácil, mas eu estou aqui como testemunha de que é possível. O diabo, ele quer travar, ele quer te enganar a respeito de quem você é, a respeito do existir antes de você ser. Ele já te tornou. Você já é antes dele dizer. Você já é. Ele diz que conhece-nos desde o ventre de nossa mãe. Você não é um erro. Você é o amor de papai. Você é a flor que floresce. Você é a flor que deixa o jardim do pai mais linda. Você é a flor que faltava no jardim dele. Nós estamos aqui hoje reconhecendo isso. Nós reconhecemos que nós temos um pai. Nós reconhecemos que o seu amor, ele é eterno. O seu amor, ele é independente do que eu sou. O seu amor, ele é. Ele diz em sua palavra que nos amou primeiro. Ele já chegou antes de nós. Aleluia. Não há tempo de desistirmos. Não há tempo de olharmos para trás. Pega tudo o que aconteceu. Faz como um trampolim, sobe. Deixa as pessoas falarem o que quiser. Deixa as pessoas dizerem o que quiser. Se você sabe quem você é, nada disso vai chegar ao teu coração. Aleluia. Faz o que o Senhor te designou. Cultiva a terra. Cultiva a terra. Deixa essa terra linda. Deixa essa terra. As pessoas, elas precisam ver o jardim que há em você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ficar de pé, vamos louvar. Não deixe nada te parar. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Eu quero que você olhe para o jardim que há dentro de você. E façamos a reflexão do que precisa para deixar esse jardim mais lindo, mais florido. O que precisa nascer dentro de mim, de você. O que precisa ser florido dentro de mim e de você. Para que esse jardim ele esteja mais vistoso. O que precisa? Talvez precise arrancar algumas raízes. Algumas raízes de dor. Algumas raízes que não cabem mais no nosso jardim. É preciso cuidar. É preciso adubar. Peça o Espírito Santo nesse momento, enquanto nós louvaremos. Peça ao Espírito Santo que revele a você quais as raízes que precisam ser arrancadas para que esse jardim ele floresça, para que não haja enganos, para que não sejam plantados flores que não cabem a esse jardim, sementes que não cabem a esse jardim. Você possa refletir o que porventura venha te parar, o que porventura está te fazendo parar. Aleluia. O Senhor, Ele quer aligeirar os teus passos. Ele diz que não há tempo a se perder. Ele quer te dar habilidade. Você está com medo de caminhar porque você não sabe? Ou porque talvez você não entenda? Não há tempo para compreender os planos de Deus. Nós estamos aqui, Ele já disse, cultive a terra. A palavra já foi dita. Nós estamos aqui para adubar a terra, para cuidar da terra, para que dessa terra germine. Então, meus queridos, o que te faz? O que é que está te fazendo desistir? Arranca isso de você hoje. Arranca.
pode parar o autor da vida. Nós somos a continuidade daquele que nos deu a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Nós achamos em Cristo a garantia de que a morte nunca mais terá poder sobre a vida que foi conquistada por Ele na cruz. Essa é a nossa garantia, queridos. Aleluia. Vamos agradecer ao Pai. Mas antes de agradecer ao Pai, eu disse que se a gente não abrir... Alguém me ajuda aqui, por favor? Se a gente não abrir, a descoberta ela nunca será feita. Será o jardim fechado, um jardim sem vida. E nós estamos aqui para descobrir o jardim que há em Cristo. Aleluia. Cada descoberta é uma expectativa. Aleluia. O Senhor, Ele te chama a ser um jardim da vida dele. Aleluia. Pastor, o seu pode entregar. Aleluia. Que pena que você não pode estar aqui com a gente. Mas nós temos aqui um jardim de flores para deixar a nossa Bíblia ou os nossos livros bem mais bonitos, lindos. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar enquanto... O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Aleluia. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se que eu preciso só encontro em ti. Aleluia, nós só encontramos alívio quando nós estamos no jardim dele. Aleluia. Glória a Deus. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não faça mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu
motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Eu só encontro em ti. Aleluia! Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso socorro. Ele é o jardim da nossa vida. Aleluia! Ele é o centro de todas as coisas. Nele se encontra a verdade. Nele se encontra o conhecimento de quem nós realmente somos. Ele é a nossa plenitude. Aleluia. Ele é o nosso amorzinho. Aleluia. Ele é o nosso pai. Nós somos filhos, amados, queridos e planejados por Ele. Aleluia. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa tarde maravilhosa. Nós estamos cheios da Tua paz, Senhor. Obrigada pela paz que nos preenche nessa tarde. Obrigada pela certeza, Pai, que o Senhor continuará conosco. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, nos inclina. Espírito Santo, nos ajuda, principalmente nos momentos difíceis, a encontrar Jesus, a buscá-lo, Pai, verdadeiramente. Ajuda, Senhor Deus, diante das nossas crises, diante das nossas incertezas, Pai. Pai, nos traz a memória da bondade, nos traz a memória do jardim, Pai, do jardim da vida, do jardim da continuidade, da vida eterna que foi planejada para nós. Obrigada, Espírito Santo. Nos leve em paz, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, escondido, Senhor Deus, em Ti, Pai, como a Tua palavra, ela nos garante. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, ajuda os Teus anjos. Anjos, Pai, para nos ajudar no combate diário, Senhor Deus. Para guardar e proteger tudo que é nosso, Espírito Santo. Que as consolações que vêm de Ti, Senhor Deus, somente de Ti. E essa paz que nos dirige nesse momento, Pai, seja nossa companheira durante toda a semana. Que ela nos lembre que nós somos um jardim lindo de papai. E que a partir de nós podemos e nós devemos gerar, Pai, outros jardins, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Em nome do santo e grande e poderoso Jesus.